Olá, nós vamos realizar agora o treinamento do sistema de gestão de controle, né, o novo SGC, focado aqui no módulo de medição, para o público representante aí dos fornecedores, então, preposto e apoio contratado dos contratos. E para contextualizar, antes de já passar direto aqui para o treinamento, né, para as etapas, eu queria explicar o porquê do treinamento, né, do SGC novo. É porque nós estamos atuando no DECOM do Maker, né, o descomissionamento da ferramenta que vocês atualmente utilizam para fazer as medições dos contratos. Tá bom? Então, essa ferramenta, ela vai ser descomissionada daí um tempinho, e para fazer isso, a gente quebrou em ondas, tá bom? Então, como que funcionam essas ondas? Atualmente, nós estamos na quarta onda do DECOM. Tem pontos focais específicos de vocês, tá? Ali, pessoas vale, né? Que fazem o levantamento de quais contratos vão migrar em cada uma das ondas. E aí a gente faz o levantamento não só dos contratos, mas de todos os dados que envolvem esses contratos, todas as pessoas, né? Todas as nomeações envolvidas, quem são os fornecedores de cada um dos contratos, para quais carteiras eles vão dentro do administração, qual que é a parametrização, né, de cada fluxo, o acumulado dos últimos BMs. Então, tudo isso a gente está fazendo através da migração, tá bom? Então, se vocês estão aqui, provavelmente o contrato de vocês está na quarta onda. Pode ser que alguma pessoa aí tenha sido colocado aqui com antecedência, mais para aprender, né, e participar do treinamento também. Mas é fácil da gente checar se o contrato de vocês está relacionado nessa onda, tá? E estando, qual que é o ponto aqui? Todo o cadastro de contratos, todo o cadastro de carteiras, toda a parametrização, né? Tudo já vai ser feito com a migração dos dados, tá bom? E aí, vocês vão acessar o novo sistema de gestão de controle e vão fazer a emissão do boletim. Aqui no novo SGC, a emissão do boletim é de responsabilidade dos fornecedores, tá bom? Vocês vão realizar a emissão do boletim, disparar para validação. Os responsáveis vale do fluxo de vocês vão realizar esta validação. Em caso de algum reajuste que precise ser feito em algum item, eles vão retornar esse BM para que vocês possam fazer essa edição e a gente vai passar por essa etapa aqui dentro também. Tá bom? Então, foi mais para contextualizar aqui do porquê. Ok? Então, aqui, para fazer a emissão, eu já estou aqui, né, no link do novo SGC aqui no módulo de medição de contratos e eu vou acessar a tela aqui de novo boletim, tá bom? Dentro do menu aqui lateral, novo boletim. Vocês vão digitar aqui o número do contrato de vocês, tá? O período de medição ele já tem que estar liberado. Quem faz liberação do período de medição é o responsável vale, é o ADM, é o gestor do contrato. E aí vocês vão conseguir visualizar já a carteira, né, que ele foi cadastrado e tudo, vocês vão indicar aqui junto com o contrato, ok? E também a OS, se for o contrato de OS que vocês estiverem realizando medição. Aqui embaixo já vai habilitar para vocês esse campo com a pergunta, né, se é boletim complementar, para vocês indicarem se sim ou se não. Esse campo específico aqui, ele só aparece quando o conjunto aqui, contrato carteira OS, já possui algum boletim com status de concluído, tá bom? Ele passou por todo o fluxo de validação e foi concluído. Aí vai aparecer essa opção aqui de boletim complementar. Por quê, né? Boletins complementares, eles são complementares de algum outro BM. Então, esse outro BM precisa estar concluído. Então, vocês vão indicar aqui, se for um BM complementar, ele vai te pedir para também selecionar aqui complementar de qual outro BM. Então, pode ser do 7 ou do 3, que são os dois que eu tenho concluídos aqui. E pode ser também aqui, né, que não seja um BM complementar, tá bom? O que é que muda aqui do BM complementar para o BM comum? O BM comum, ele tem um sequencial de número. Então, vocês vão ver aqui que ao final, quando a gente salvar, vai ser por exemplo, BM8, BM9, BM10. O BM complementar, além do número, ele tem uma letra.
tá? Que aí ele vai levar o número do BM raiz. Então, por exemplo, se eu criasse um BM complementar agora, ele seria o identificador 3 mais alguma letra que significa o sequencial do meu BM. Nesse exemplo aqui do 3, por exemplo, eu sei que eu já tenho 3 complementares deles aqui, tá? Que eu criei para os meus testes. Então, se eu criasse um BM complementar agora, ele seria o 3D. Como eu não vou criar, eu posso até avançar aqui depois aqui para poder mostrar para vocês, né? Para ilustrar o que que muda. Mas eu vou colocar aqui que não. E um outro ponto também que muda do BM complementar é que ele não tem integração automática com o SAP, porque aí depende de alçada de aprovação e, por enquanto, essa parte não foi desenvolvida, tá bom? Então, se você indicar que é um BM complementar, ele vai concluir o fluxo dele quando tiver lá na última etapa, né, de validação, mas aí fica mais a cargo, né? É uma informação mais bem aproveitada ali pelos responsáveis Vale que vão ter que seguir com as outras partes, né, etapas lá no SAP, tá bom? Para vocês aqui basta saber que vai mudar o sequencial só, que é o indicativo. Então, vocês vão indicar um BM complementar, sim ou não. É, Sendo sim, você indica qual que é o BM raiz e aqui automaticamente ele vai puxar planta, localidade e validador referente ao BM raiz, tá bom? E aqui embaixo vocês vão indicar a data, o período de medição, né? Se é o atual, ele já vem carregado aqui, tá, pessoal? Então vocês não precisam fazer nenhuma alteração, mas se for retroativo, vocês têm que adicionar retroativo, adicionar uma justificativa, né, e um comentário de o porquê que você está abrindo esse BM aqui retroativo, e aí automaticamente vocês vão conseguir, vão habilitar as datas aqui de períodos passados para vocês marcarem a data início e a data fim. Bom, vou desmarcar aqui também e vou colocar que o nosso BM não é complementar. Aí eu vou precisar indicar uma localidade, a planta e o meu validador, conforme parametrizado lá pelo administrador do contrato, tá bom? Etapa anterior às suas. E nós vamos criar aqui o nosso boletim de medição. Aqui em cima, nessa seção de boletim de medição, nessa primeira seção aqui, vem concentrados todos os dados principais do nosso contrato, carteira e OS, tá bom? Então, temos a localidade planta, o número do contrato, período de medição, qual que é o valor, qual que é a carteira, quem são os envolvidos aqui, ó, na validação que foi parametrizada para os nossos BMs. Então, quem é o preposto, né? Quem é o validador, o fiscal, vale o gestor, tá? Aqui embaixo já vem o campo onde nós vamos adicionar as nossas linhas a serem medidas, tá bom? E aqui a gente tem algumas opções. Nós podemos selecionar esse maisinho aqui e adicionar manualmente as linhas que eu vou querer medir, tá? Então, eu posso marcar uma por uma aqui, ou eu posso selecionar, se forem todas, né? Selecionar essa marcação aqui no cabeçalho, porque já reflete em todos os itens, tá? E ainda tem uma terceira opção, que é por importação de planilha, que é o que nós vamos fazer aqui. Alguns pontos aqui para facilitar a navegação de vocês. Aqui embaixo, ó, nós conseguimos parametrizar a quantidade de itens que vai aparecer por paginação. Então, caso, né, vocês tenham uma QQP de muitas linhas, vocês conseguem paginar aqui por até 100 itens, tá bom? Então, marcou aqui e apertou selecionar, ou marcou o cabeçalho, apertou selecionar, ou nós vamos aqui fazer via importação para vocês verem. Para fazer via importação, a gente tem aqui que primeiro baixar o modelo, que é o nosso template de preenchimento, fazer o preenchimento das quantidades, depois importar. Aí vai refletir tudo na tela. E a gente também tem essa opçãozinha aqui do lado, ó, que é copiar item. O que é que ele faz? Ele copia todas as linhas aqui, né, que nós fizemos a importação ou a seleção em algum dos BMs passados. Aí você pode indicar, eu quero copiar o meu BM atual, vai ser igual ao BM do mês passado, por exemplo. Você sabe qual que é o número do BM passado, você vai adicionar aqui o número e selecionar copiar. Aí ele vai trazer, tá bom? Então, por exemplo, né? O 3 aqui, ó. Aí ele trouxe para mim as duas linhas que eu havia medido no BM3, ok?
Eu vou excluir aqui, porque eu não quero dessa forma, e eu vou baixar o meu modelo aqui para fazer o preenchimento. Salvei o meu template. O meu modelo já abriu aqui. Ele vem dessa forma, então tem todas as indicações aqui, né? Índice, número, service master ou código material, item de serviço, linha serviço. E a descrição desses itens, a unidade de medida e o campo, a coluna aqui de quantidade, que é a única que a gente vai adicionar o dado, tá bom? Como que eu faço aqui? Como eu baixei o modelo, ele trouxe todas as linhas da QQP que está parametrizada para esse contrato. Como que eu faço aqui caso eu queira medir da, da 1 a 20, né? Mas eu não quero medir nem a 18 nem a 19. Simplesmente, eu não vou preencher esse dado aqui, ó, nesse campo. Ele vai subir em branco e o sistema vai reconhecer que eu não vou fazer a medição dessas duas linhas, tá bom? Não é para adicionar um zero aqui, ó. Ele busca só campos que não possuam valor, tá bom? Se colocar o zero, vai subir como um zero lá e a gente não deve subir itens a serem medidos, né, com quantidade zerada, tá? Então, eu vou pausar aqui a gravação só para fazer o preenchimento e o vídeo não ficar tão extenso, e eu já retorno aqui com as quantidades preenchidas. Preenchi aqui o meu template. E qual que é a limitação aqui de casas decimais, pessoal? Nós podemos adicionar aqui dados, né, de quantidades de até 8 casas decimais, tá bom? Esse aqui é o nosso limite dentro do novo sistema. E aí, as quantidades são variadas. Eu adicionei algumas variações aqui, com 3 casas, 2 casas, 8 casas, valores só decimais, né? 0, alguma coisa, eu também coloquei aqui no exemplo. Mas, enfim, vai ficar aí de acordo com a realidade de vocês. E aí, as duas linhas aqui que eu não quero fazer a medição, que é o item 17 e o item 18, eu deixei em branco, tá bom? Vou salvar aqui o meu template e vou importar os itens. Pronto, realizei a importação. Todos os dados aqui já foram refletidos em tela, né, conforme a minha especificação em planilha. E ali embaixo, ó, vocês podem observar que o item 17 e o 18 realmente não subiu porque eu deixei eles sem o preenchimento prévio, tá? Mudou de ideia, resolveu tirar alguma dessas linhas, você aperta a lixeirinha aqui, que a gente exclui automaticamente, tá bom? Aí aqui a gente vai ter o valor apresentado, que inicialmente vai estar igual ao valor total a pagar, porque o processo de medição, né, de validação ainda não começou, então não teve nenhuma glosa, nada, nenhum reajuste solicitado, tá bom? É isso. Aqui na parte de baixo, a gente informa os anexos, tá? Os anexos que foram indicados como obrigatórios no momento da parametrização, desse contrato lá pelo administrador. Então, aqui a gente tem como obrigatório ficha técnica e laudo, mas tem várias outras opções. Aqui embaixo tem o botão de adicionar anexo adicional. Então, não coube aqui, ou você tem outros anexos que não foram cobrados como obrigatórios, mas que são necessários aqui para o processo de evidenciar, né, de medição, vocês podem selecionar aqui esse botão e colocar o nome do anexo adicional e a observação. Aqui nesse ícone aqui com a setinha, vocês fazem o upload e adiciona o arquivo desejado, tá bom? Limite aqui de tamanho. Nós aceitamos um tamanho máximo de 200 megas por anexo, tá? Pode ser um zip e tudo, mas ele tem que ter no máximo esse tamanho aqui. Ultrapassou esse tamanho, vocês podem ir colocando anexos complementares aqui
para poder adicionar todas as evidências necessárias aqui dentro do BM. Por enquanto, a gente não consegue ultrapassar esse tamanho aqui por questão de performance do sistema, tá? E aqui tem uma colinha aqui, ó, desse lado, que mostra os formatos compatíveis com o nosso sistema, tá bom? Se tentar adicionar um anexo aqui com mais de 200 MB, vai dar um erro na hora de salvar e enviar, e vocês vão precisar retirar esse arquivo e adicionar um novo, respeitando as regras, tá bom? Vou adicionar aqui mais dois anexos, são os obrigatórios, para que a gente possa enviar o nosso boletim para aprovação. Aqui nós temos a opção de salvar. Quando nós salvamos, tá? Vocês podem enviar de uma vez ou salvar. Ó. E somente após o salvar que ele gera a identificação do nosso BM. Então, esse BM é um BM normal, né? Não é um BM complementar. Então, o sequencial dele é só com número. Se fosse o complementar, é aquilo que eu tinha dito, né? Teria aqui, por exemplo, a gente fez o 9, seguiu com ele, validou. Ficou algum item para trás que precisa ser complementado na próxima medição. Eu criaria o complementar do 9 e ele seria o 9A, tá bom? Se for o segundo, seria o 9B, o 9C, por aí. Por aí vai. E agora, nós vamos enviar esse boletim, tá? Eu não falei sobre o botão cancelar que tinha ali, ó, antes do envio, mas vocês também têm, caso se vocês tiverem criado um rascunho e aí vocês precisam cancelar antes de fazer o envio por algum motivo, vocês vão conseguir cancelar normalmente também clicando naquele botão de cancelamento, tá bom? Então, o nosso boletim ele foi enviado para a medição. A partir de agora, o sistema começa a fazer os envios de notificação, tá? Sobre o avanço do boletim para todos os envolvidos. Então, saiu das suas mãos, né, de fornecedores agora e foi para a etapa do validador, vocês também vão estar recebendo esses e-mails, tá bom? Com o status de qual etapa que está, como que está o andamento desse boletim. Após o envio, vocês vão fazer o acompanhamento desse boletim, né? Vocês podem fazer, caso necessário, através dessa tela aqui de pesquisar, tá bom? E aí, aqui, ó, nesse filtro de contrato, vocês vão digitar o contrato de vocês e selecionar o pesquisar. Aqui está o nosso boletim. Aqui tem algumas informações principais dele, tá bom? O status, então, agora ele se encontra em análise pelo validador. Aí, passando o mouse aqui, ó, pelo olhinho, vocês conseguem ver qual que é o responsável da etapa atual, qual que é o valor da medição. Até então, nós não tivemos nenhuma glosa, nenhuma revisão. Caso seja solicitada uma revisão para vocês, tá? Chegou em alguma etapa, eu até criei esse cenário aqui para já mostrar para vocês, ó. Um outro BM anterior que eu tinha feito, na etapa do validador, ele fez algumas alterações e para alguns itens ele solicitou a revisão de vocês. Então, para atuar em BMs que tiveram solicitação de revisão, vocês vão na tela pesquisar, não é na tela novo boletim, tá bom? Pesquisou, adicionou o contrato, vocês vão ver e vão conseguir atuar. Então, nesse segundo exemplo aqui, que é o BM8, foi solicitado pelo validador a correção desse BM, tá? E também foram realizadas glosas em algumas linhas de medição. Aí eu vou abrir aqui agora esse boletim para vocês verem. Vocês vão clicar nesse ícone aqui do papelzinho, ó, e aí vocês vão conseguir visualizar os detalhes desse BM. Então, fica aqui o status, né, de quem solicitou a validação. Novamente, os dados principais ali do contrato, carteira e OS. E aqui embaixo, esse era um BM de 4 itens. Dentro desses 4 itens, o validador responsável, vale lá, ele executou uma glosa positiva e uma glosa negativa, tá vendo? Então, vem indicando aqui, ó, os valores, né? Qual que é a quantidade da glosa que foi adicionada, qual que é o valor da glosa e qual que é o valor a pagar ao final de cada linha.
E nessas duas linhas de baixo, eles solicitaram a revisão. Então, elas vêm sempre em destaque aqui para vocês, tá? Em vermelho, com o campo habilitado para que vocês possam fazer a alteração. Ah, não vai ser ponto 67, vai ser ponto 854. Aqui embaixo, ah, não vai ser 13 e esse número aqui vai ser 17,56, que eu vou medir nessa linha, né? Me confundi, fiz o ajuste, tá? O ajuste pode ser para cima ou para baixo na quantidade aqui. Vocês também podem retirar a linha se for necessário. E aqui, ó, vai vir um comentário que o validador colocou no momento que ele solicitou a revisão para vocês, tá bom? Então, clicando nesse ícone de comentário, vocês conseguem ver. Aqui vem alguns totalizadores, né? O valor apresentado qual que era, qual que é o valor que foi glosado até o momento e qual que é o valor a pagar. Aqui embaixo, ele também solicitou a alteração aqui de um anexo obrigatório. Por enquanto, nós não temos o campo de comentários, né, para os anexos, mas vai ser uma melhoria futura aí. E aí, vocês podem fazer a troca aqui, ó, do anexo que foi reprovado, né? A gente vai adicionar qualquer outro aqui pro teste mesmo. Adicionou, se for necessário também colocar algum anexo complementar, vocês podem colocar, vocês vão salvar e enviar novamente o BM. O BM vai retornar para o validador, que foi quem solicitou essa revisão, e aí ele vai seguir com essa validação, tá bom? É isso, eu vou salvar aqui e vou reenviar. Aí agora, quando vocês observarem lá na tela de pesquisar, então aqui ó, já estão chegando os e-mails de alerta do avanço do contrato, conforme eu tinha dito. E aqui eu vou pesquisar novamente o contrato para mostrar para vocês aqui o nosso BM 8 e 9, que agora ele já voltou para a análise do validador, tá bom? A revisão. E aqui era o que a gente acabou de enviar para validação, tá bom? Então, acho que essas são as principais informações que eu preciso passar para vocês aqui, que são fornecedores. Antes de concluir, gente, deixa eu só mostrar para vocês como que é o formato aqui do e-mail de ciência que vai chegar para os prepostos aí no final do fluxo, tá? No Maker, vocês têm a aprovação, né, do preposto após a última validação aí. Aqui no novo SGC, a gente não tem mais essa aprovação no sistema. O que a gente tem é um e-mail de ciência que vai chegar automaticamente para o preposto, informando que aquele boletim de medição ele já foi encaminhado para aprovação no SAP e para posterior emissão da nota fiscal. Aí vem um adendo falando que o valor a pagar poderá ser diferente do valor inicial apresentado, porque podem ter tido alguns ajustes ou glosas durante a validação do boletim, tá bom? Aí ele também pede para que, em caso de divergência, entre em contato com o responsável pelo contrato para alinhamento dos próximos passos. Não tem como vocês reprovarem aqui, nem aprovarem como era feito anteriormente. Vocês podem até responder o e-mail com o ok da ciência de vocês, né? E tudo, mas não afeta o fluxo e não afeta o envio para o SAP, tá bom? Então, isso aqui também é uma pequena alteração aí quando comparado com o Maker, tá? Agora sim, nós podemos já abrir para as dúvidas de vocês. Todo mundo pode levantar a mãozinha aí que a gente vai chamar na ordem, tá bom? Para tirar as dúvidas.